Atualização de imóveis com o benefício que a Receita Federal diz ter criado para você, pagando 4% de imposto para trazer o seu imóvel a valor de mercado. Será que isso vale a pena ou não vale a pena? Bom, em setembro desse ano, a Receita Federal trouxe essa lei 14.973, dizendo que você pode atualizar o seu imóvel a preço de mercado pagando apenas 4% de imposto, considerando que o imposto do ganho de capital tem a alíquota de 15%. Trazendo um raciocínio para você que superficialmente parece ser muito vantajoso, já que 15% para 4% nós temos 11% que seria um suposto desconto. Mas essa é a história que foi emplacada aí nas redes sociais, na internet, foi divulgada pela Receita Federal. A grande verdade é que os 15% do ganho de capital, você precisa fazer um cálculo. Existem redutores, você não paga exatamente 15%. E aí começam os problemas para você conseguir saber se é viável pagar esse imposto com esse suposto benefício ou não. Então, para poder resolver essas suas dúvidas, eu trouxe aqui uma informação muito importante para que você possa decidir de uma vez por todas. E considerando que o prazo para você optar por essa nova legislação, fazendo o pagamento com esse percentual de 4%, ele vai encerrar agora, no dia 16 de dezembro. É o prazo final para você, se você optar por essa modalidade, você tem que fazer o pagamento do imposto e fazer uma declaração que chama-se DABIM, Declaração de Atualização de Imóveis. Você precisa transmitir essa informação e fazer o pagamento do imposto até o dia 16 de dezembro. Então olha só, a lei foi criada em setembro com uma janela aí de poucos dias para que você possa entender tudo isso, fazer o recolhimento, fazer a declaração inclusive, para poder atualizar o seu imóvel. Então o que eu quero mostrar para você aqui são simulações numa planilha que eu construí para que nós possamos simular ao longo do tempo como que se comporta esse cálculo, já que se você optar por atualizar o seu imóvel a preço de mercado, a Receita Federal diz para você que você só vai usufruir deste pagamento se você permanecer com seu imóvel por 15 anos. Ou seja, se você vender o seu imóvel antes de 15 anos, esse valor que você vai estar pagando, você não vai poder usufruir dele integralmente. Então, ou seja, começam as complicações. Algo que aparentemente poderia ser fácil de calcular, começa a ficar complexo. E é por isso que eu vou fazer um cálculo aqui, uma simulação de cálculo, para que você veja na prática como que a gente pode entender e calcular isso, para que você possa fazer no seu cenário também simulações e verificar se é vantajoso ou não é vantajoso. Ok? Então vamos aqui para a planilha que vai ficar mais fácil de você entender. Aqui nessa planilha nós podemos fazer a simulação de acordo com a data que nós adquirimos o imóvel e a pretensão de uma data futura para a venda desse imóvel. Assim nós vamos ter o valor exato que nós pagaríamos de imposto caso a gente opte por essa lei de setembro ou a gente não opte por essa lei. O que seria mais vantajoso? Essa é a dúvida. Então vamos simular aqui um imóvel que nós tenhamos adquirido já há 30 anos, por exemplo. Então vou colocar aqui, ó, 11/12/1994. E esse imóvel lá em 94, nós tenhamos pago 100 mil reais nesse imóvel, ok? 100 mil reais, está aqui. Para nós vendermos hoje esse imóvel de 100 mil reais, quanto ele estaria valendo? Será que ele estaria valendo seus 800 mil reais? 1 milhão de reais? Vamos colocar 900 mil reais aqui para nós fazermos um cálculo. Muito bem, então essa planilha já dá automaticamente para nós o seguinte: se eu fosse vender esse imóvel hoje, né, e não optar pela atualização, eu pagaria R$ 26.457 de imposto, ok? Se eu vender esse imóvel daqui a 15 anos, que é o que essa lei nova traz, caso eu queira atualizar o meu imóvel com benefício, eu teria que ficar com 15 anos esse imóvel para usufruir desse benefício completamente. Então, daqui a 15 anos eu pagaria R$ 14.106 de imposto. Se eu optar pela atualização com o benefício que a lei me traz, eu pagaria 4% em cima da diferença do valor que eu tenho de custo para o valor de venda. Então, se eu estou vendendo esse imóvel por 900 mil e ele me custou 100 mil reais, significa que eu estaria pagando 4% de 800 mil reais, que é a diferença. Então, 900 menos 100 dá 800, vezes 4% dá 32 mil reais de imposto. Ou seja, na hipótese de eu vender esse imóvel hoje, eu já estaria pagando mais imposto do que eu pagaria pagando os 15% normais. Então veja bem, quando você tem um imóvel, dependendo da data de aquisição, você já tem redutores. Nesse caso específico, você já está pagando na alíquota final um percentual menor do que 4%.
E se você optar por atualizar o seu bem no seu imposto de renda porque você está achando a alíquota mais barata, mais vantajosa, você já começa jogando dinheiro fora. E olha só, isso fica pior ainda. Por quê? Porque se você atualizar esse imóvel hoje, imagine que você atualize por 4% e pague esses 32 mil reais e venda esse imóvel daqui a 5 anos. Então eu vou colocar aqui na minha planilha 5 anos, ok? E aí isso significa que se eu optar pela atualização de 4%, eu vou pagar hoje 32 mil reais. No futuro eu vou pagar mais 16 mil reais e vou ter acumulado um total de 48 mil reais de imposto. Por que eu vou pagar 16 mil reais no futuro? Porque veja, para você considerar atualizado o seu imóvel e pagando 4% para ter o direito de atualizar esse imóvel, você tem que ficar 15 anos com ele, porque senão ele não vai considerar esta atualização. E em 5 anos ele vai considerar parcialmente a atualização. E aí vai sobrar uma diferença que se você vender nesse período, você vai ter que pagar um imposto de renda complementar, ou seja, você vai pagar 16 mil reais ainda de complemento, totalizando 48 mil. Ao passo que se você não fizer nada, sem a opção dessa lei de atualização e vender daqui a 5 anos, você vai pagar 21 mil reais de imposto, ou seja, de 48 mil reais aproveitando o benefício para 21 mil reais não fazendo nada. Entende que essa lei não está trazendo benefício para esse exemplo que eu estou mostrando de um imóvel adquirido há 30 anos atrás? Olha só, e se eu vendesse esse imóvel daqui a 10 anos? Mesmo assim, você teria pago 38 mil reais se você tivesse optado por essa lei, tá? Que diz trazer um benefício, e 17 mil reais se você não fizesse nada, não optasse. Lembrando que quando você faz a opção, você paga 4% hoje e ainda paga um complemento no futuro. Se você não fizer nada, você não paga nada hoje e vai pagar alguma coisa lá no futuro. Perfeito? Mas ainda fica pior. Eu vou deixar a simulação aqui da atualização do dinheiro que você faria esse pagamento antecipado para um outro exemplo. Vou fazer um segundo exemplo aqui. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas vale a pena. Vamos fazer um exemplo de um imóvel que você adquiriu, por exemplo, há 5 anos, uma coisa muito recente. Então vou colocar aqui 11/12 de 2019, por exemplo. Então vamos que nesse imóvel aqui você pagou um pouco mais caro, pagou 130 mil reais. E agora ele dobrou de valor, vale 260 mil reais. Então vou colocar aqui 260 mil reais. Muito bem, neste caso, o que vai acontecer? Se você vendesse esse imóvel hoje, com esse ganho de capital, você teria que pagar R$ 15.757 de imposto, tá bom? Se você não pagar imposto hoje com essa atualização e vender daqui a 15 anos, você pagaria R$ 8.400. Se você quiser aproveitar esta lei e pagar 4% da diferença, que é o lucro, né? Então vamos pegar 260 menos 130, você vai pagar 4% de 130 mil, que é a diferença. Você vai ter que pagar R$ 5.200 de imposto. Nesse cenário, você pode falar, opa, agora eu estou tendo vantagem. Por quê? Porque ao invés de pagar 15 mil, que seria o imposto calculado para hoje, eu estou pagando R$ 5.200. Estou pagando 1/3 do valor. Será que é isso mesmo? Vamos fazer outros cálculos? Então vamos lá. Se você vender esse imóvel hoje, primeiro, você vai jogar fora esse dinheiro que você pagou de antecipação. Por quê? Nos 3 primeiros anos não considera-se atualizado. Esse imposto que você vai pagar não vai ser considerado. Então vamos fazer aqui uma simulação que você venda esse imóvel daqui a 4 anos. Daqui a 4 anos, você vai ter pago R$ 5.200 hoje para atualizar ele para o valor de mercado. Por ter ficado menos de 15 anos com esse imóvel, essa atualização não vai ser considerada integralmente, vai ser considerada parcialmente. E por ser considerada parcialmente, você vai pagar um complemento de imposto de ganho de capital, mais R$ 11 mil, totalizando R$ 16.392. E se você não fizer nada, não entrar nesta atualização, lá no futuro, daqui a 4 anos, você vai pagar R$ 13.324. Na soma, nós temos 16 mil se você optar por essa lei e 13 mil se você não fizer nada. Ou seja, você vai pagar menos imposto, sem tirar nenhum centavo do bolso hoje, pagando somente lá daqui a 4 anos quando vender esse imóvel. Mas fica pior, e eu deixei nessa segunda simulação para falar da atualização do dinheiro. Por quê? Se você tirar hoje R$ 5.200 do seu bolso para aproveitar essa lei, e ao invés de aproveitar a lei você guardar isso numa aplicação, fazendo uma simulação bem simples aqui, ó, com rentabilidade de 1% ao mês, ok? Você pega, tira esse dinheiro do seu bolso, ao invés de aproveitar a lei, você aplica esse dinheiro, e aí você vai ter um retorno dessa aplicação daqui a 4 anos. Vai retornar para você R$ 8.383.
E aí vamos calcular a diferença. Então, eu vou pegar 8.300 menos os 5.200. Os 5.200 eu tiro e devolvo para mim. E aí eu deixo só o juro, R$ 3.100. Qual que é o imposto que eu vou ter que pagar mesmo daqui a 4 anos? Nós mostramos aqui, ó, 13.324. Então, ou seja, se eu pegar só o juro desse dinheiro que eu deixei aplicado, lá na frente, daqui a 4 anos, vou pagar o imposto, eu descontar esse juro do valor do imposto, eu vou ter então um líquido de imposto para pagar ainda de 10.140. E se eu aproveitei a lei que o governo disse que era um benefício? E agora? Eu teria gasto R$ 16.392. E agora, neste caso, eu vou ficar apenas com R$ 10.000 para pagar daqui a 4 anos. Ou seja, eu teria jogado R$ 6.300 fora. Tá vendo como que um especialista tributário te ajuda a ganhar dinheiro? Só que esse é um dinheiro que você não visualiza. Quando você não tem informação, você joga dinheiro no imposto e muitas vezes acha caro que um profissional especializado te cobre para fazer um cálculo, que vai fazer você economizar. Num exemplo simples do imóvel, com 4 anos de aquisição, né, com 5 anos de aquisição, um cálculo simples, R$ 7.000 de diferença, considerando ainda a atualização do valor aplicado. Então, como você pode perceber, nem sempre o cálculo vai ser favorável para você. Na minha opinião, eu não achei nenhum cálculo que vai ser favorável. Então, optar por essa atualização pode não ser a melhor das ideias, ou seja, pode ser uma ideia ruim, você vai jogar dinheiro fora, dinheiro no ralo. Então, se você precisa de um cálculo ou precisa fazer uma consultoria sobre o imposto de ganho de capital nos seus imóveis, pode contar com a nossa assessoria. Chama aqui no link da descrição que nós vamos ter o prazer aí de te atender para resolver essas questões. E se você quiser a planilha para você também fazer as suas simulações, fazer quantas simulações você quiser, aqui na descrição do vídeo também tem um link para você estar adquirindo essa planilha e fazer aí o tanto de cálculos que você quiser. O mais importante é você não jogar dinheiro fora com uma decisão ruim por não ter os dados na mão para chegar a uma conclusão, ok? Então eu espero ter te ajudado com essas informações. Vou pedir a sua ajuda aqui dando um like nesse vídeo, compartilhando com seus amigos e se inscrevendo no canal para que você possa acessar aí os próximos conteúdos. Espero te ver aqui em breve. Até lá!